Ainda que não vivemos mais na Idade Média e que nem temos que nos preocupar com a peste negra ou com bandos de saqueadores, nós ainda temos que enfrentar diversos perigos todos os dias. E como os escoteiros sempre dizem, esteja sempre preparado. É por isso que mostraremos nesse vídeo as melhores dicas de sobrevivência que podem salvar sua vida. Número 10. Elevador caindo. Muita gente tem medo de elevador, e geralmente o maior medo nesse sentido é ficar preso em um elevador caindo. Acontece que são muito raros os casos de elevadores caindo, como em 1945, quando um B-52 colidiu com o Empire State Building e um de seus motores rompeu os cabos, fazendo o elevador despencar de 75 andares. Diferente de acidentes de avião, a chance disso acontecer é quase zero, devido a todos os recursos de segurança existentes nos elevadores modernos. Mas isso não impediu Hollywood de fantasiar com a situação. De qualquer forma, o que você faria se estivesse em um elevador caindo? Alguns físicos e engenheiros sugerem que a melhor opção é se deitar no chão, espalhando o peso do corpo por toda a superfície. Isso ainda seria perigoso, já que o impacto causaria danos bastante significativos aos órgãos, e você poderia terminar empalado pelo elevador quebrado. Além disso, quando em queda livre é muito difícil se jogar no chão, mas vale lembrar disso por ser uma das únicas chances de você sair vivo em uma situação dessas. Ou você pode simplesmente fechar os olhos e entregar na mão de Deus, como fez Betty Lou Oliver, uma ascensorista que estava no elevador do Empire State em 1945 e que detém atualmente o recorde mundial da pessoa que esteve o maior tempo de queda livre em um elevador. Número 9. Postura para melhorar a retenção de calor. Quando estamos falando de sobrevivência, um dos maiores problemas de ficar sem comida, água e abrigo é manter o calor corporal. Qualquer um desses problemas é capaz de mudar as circunstâncias em um instante, transformando uma situação viável em uma luta pela vida ou morte. Quando se está à deriva em água fria, por exemplo, você pode entrar em hipotermia em menos de 3 minutos. É por isso que muitos países, incluindo a Austrália e Irlanda, incluem a posição retenção de calor como parte obrigatória de qualquer treinamento de barco ou salva-vidas. Essa posição leva em consideração que a pessoa esteja usando um dispositivo de flutuação, devendo envolver o tronco com os braços e deixar os joelhos o mais longe possível do peito. A hipotermia desliga os sistemas do corpo, e essa postura está pensada para prender o calor do corpo próximo aos órgãos vitais como o coração, a fim de manter a temperatura central até que o resgate chegue. Além disso, se você estiver em um grupo, faça o possível para ficarem bem juntinhos, o que não apenas vai diminuir a perda de calor, mas também vai aumentar a visibilidade de todos para possíveis barcos e equipes de resgate. Número 8. Evite o efeito espectador. Você já viu alguma imagem de acidentes ou catástrofes em lugares públicos? É provável que você lembra de ver um número de pessoas grande simplesmente sem fazer nada para ajudar. E esse fenômeno psicológico tem interessado pesquisadores desde o assassinato de Kitty Genovese, em 1968, onde 38 testemunhas viram ela sendo esfaqueada na frente de seu prédio, mas não fizeram nada. Quanto mais espectadores houver, menores as chances de que um deles resolva ajudar. E isso foi atribuído a vários fatores, incluindo uma difusão de responsabilidade por todos que esperam que alguém vá ajudar antes. Isso pode ser particularmente perigoso em emergências, onde o tempo é essencial, como alguém se afogando. Então, qual é a melhor maneira de evitar o efeito espectador? Um estudo descobriu que a conscientização pode reverter o efeito, e uma boa maneira de começar é pensando em como você reagiria em diferentes tipos de emergência, mesmo que isso não sirva para salvar a sua própria vida. Quanto mais pessoas refletirem sobre isso, maiores serão as chances de alguém intervir para ajudar você, caso alguma coisa aconteça. Número 7. Como sobreviver a uma correnteza marítima. As correntezas marítimas acontecem o tempo todo nas áreas costeiras de todo o mundo e tem a ver com o fluxo de água que vai para longe da praia, em direção ao mar aberto. Isso pode ser causado quando temos uma diferença nas alturas das ondas que convergem, ou perto de barcos de areia, onde existe uma diferença na pressão que cria um estreito redemoinho, muito difícil de perceber. Quando alguém é sugado por uma correnteza, ele pode acabar em mar aberto, e, dependendo da força, pode ser puxado para o fundo. Nesse caso, a sabedoria popular diz que a pessoa deve evitar nadar de volta pelo mesmo caminho que chegou até lá, pois isso seria nadar contra a correnteza. Em vez disso,
A pessoa deveria se concentrar em nadar paralelo à costa, para escapar da correnteza e voltar. No entanto, um estudo de Jaime McMahon, um estudante de pós-graduação da Escola Naval Americana, descobriu que mais de 90% das correntezas são circulares, o que significa que existe uma chance de 50% de que, mesmo que você nade paralelo à costa, acabe nadando contra a correnteza. A sugestão de Jaime: deixe que a correnteza complete o seu ciclo, o que leva um período de aproximadamente 3 minutos, e você vai retornar à costa sem muito esforço. Porém, muitas vezes outros fatores devem ser levados em consideração, incluindo o fato de que algumas correntezas podem levar as pessoas até muito longe, e até a Associação de Salvamento dos Estados Unidos deixou de incorporar novas informações em seu treinamento de salvamento, até que mais pesquisas possam ser realizadas. Então, por enquanto, nadar paralelo à costa segue sendo o protocolo oficial. Número 6. Animais selvagens. Para quem ama trilhas e a natureza, uma das habilidades mais básicas necessárias é conhecer e estar seguro com os animais que o cercam. No entanto, muitas pessoas são feridas e até mortas em confrontos com animais selvagens. Ao lidar com ursos, geralmente a melhor estratégia é evitá-lo. Ou seja, em primeiro lugar, você deve evitar o confronto e armazenar sua comida bem longe de seu acampamento, além de não fazer muito barulho enquanto você caminha e passar longe de qualquer filhote de urso que você veja. No entanto, se você ainda assim for atacado por um, é importante diferenciar um urso pardo de um urso preto. Se um urso pardo ataca defensivamente, a maioria das organizações sugere a posição fetal como o ideal, com as mãos e os braços cobrindo o pescoço e fingindo-se de morto. Os ursos são comparativamente maiores e mais territoriais, mas vão ceder e desaparecer se não acharem que você seja uma ameaça. Por outro lado, se for um urso preto, que costuma estar mais acostumado à atividade humana, esse método não vai funcionar bem, e é melhor se manter firme e tentar recuar aos poucos. Se você acha que ele está atacando ofensivamente, é melhor atacar de volta, ou usar algo que tem em mãos, como uma arma ou spray de pimenta. Essa também é a mesma abordagem recomendada para um ataque de puma, que tem mais chances de perseguir seres humanos do que os ursos. Número 5. Saindo de um carro em uma enchente. É comum ouvir falar de histórias de pessoas que ficam presas dentro do carro durante alguma enchente ou algo parecido. De acordo com a Administração Nacional de Rodovias e Transportes dos Estados Unidos, quase 400 americanos morrem todos os anos como resultado de terem ficado presos. Isso porque a pressão da água faz com que seja praticamente impossível abrir a porta. Os especialistas sugerem que você tem, em média, menos de 1 minuto para escapar. E nesse espaço de tempo, existem várias coisas importantes que você pode fazer para aumentar as suas chances de viver. Primeiro, tire o cinto de segurança o mais rápido possível. Em seguida, evite abrir a porta e as janelas. Se você não conseguir abrir a janela, suas únicas opções são esperar o carro encher de água ou quebrar o vidro. Deixar o carro encher vai igualar a pressão dentro e fora e fará com que seja possível abrir a porta. Mas isso exige que você prenda a respiração por muito tempo, sendo perigoso. Quebrar a janela parece muito mais fácil, e existem vários dispositivos no mercado com essa finalidade, mas se você estiver preso, pode tirar o apoio de cabeça do assento e usar as duas pontas de metal para bater no vidro. Basta prender um dos pinos no espaço onde a janela se abre e usar como alavanca, erguendo o apoio de cabeça para a sua direção. Isso vai criar uma tensão lateral na janela, que pelo menos em teoria vai servir para quebrar o vidro. A maioria delas é projetada para suportar uma força perpendicular, mas vai quebrar se for forçada pela borda. Os fabricantes de automóveis apontam que não é essa a função dos apoios de cabeça, sendo esse um recurso que foi descoberto através da necessidade, a mãe da criatividade. Número 4. Não vire de costas. Você já imaginou como agiria se fosse ameaçado por uma pessoa armada? Ou se tivesse uma arma apontada para sua cabeça? Eu, particularmente, sei que me molharia inteiro. E talvez desmaiasse ou saísse correndo. Mas, nesse cenário, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é encarar a pessoa que esteja te ameaçando e usar a psicologia a seu favor. Forçar o contato visual estabelece uma conexão humana e torna muito mais difícil pressionar o gatilho. Dependendo da situação, um sequestro, assalto a banco ou algo assim, é bem provável que o criminoso não queira atirar em você, caso contrário já teria feito. Além de manter a calma, muitos policiais também sugerem telegrafar todos os movimentos, indicando em voz alta o que você irá fazer antes de se mexer. Manter a pessoa armada falando o máximo possível é outra dica. Número 3. Teste de comestibilidade universal. E se você se perder na natureza, com cada vez menos comida disponível, você saberia quais plantas ou frutas podem ser comestíveis?
É aqui que o teste de comestibilidade universal entra em cena. Primeiro de tudo, você deve separar a planta de suas partes, como o caule, a flor e a raiz, e focar em uma delas de cada vez. Se algo cheirar mal, ou se a planta irritar a pele de alguma forma, é um sinal de que a planta é tóxica. Passando o primeiro teste, você deve fervê-la e dar uma pequena mordida. Agora, espere 15 minutos para ver se aparece algum sintoma. Embora esse método de tentativa e erro tenha sido apontado como uma medida utilizada por muitos especialistas em habilidades de sobrevivência e até pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, muitos apontam que uma exposição mínima a plantas mortais, como a cicuta da água, pode resultar em ferimentos graves ou morte. Portanto, esse deve ser um recurso utilizado somente em último caso. Número 2. Ataque de gás. Bom, caso aconteça um ataque de gases com agentes biológicos, a menos que você tenha uma máscara de gás, suas chances de sobreviver são muito baixas. Ainda assim, se você estivesse sem uma máscara e soubesse exatamente qual gás está sendo usado, existe uma chance infinitesimal de sobrevivência. Basta ter sorte e conhecimento suficiente para saber o que fazer. No caso de ataque com cloro, você pode fazer o que os soldados da Primeira Guerra faziam: urinar em um lenço ou em outro pedaço de tecido absorvente e respirar através dele. A natureza do cloro, quando exposto aos compostos amoniacais na urina, cristaliza o gás, mas a eficácia geral dessa técnica é discutível, pois o cloro é altamente reativo à amônia e pode produzir ainda mais gases tóxicos. Outro gás mortal é o sarin, e foi usado em trens japoneses em 1995 por radicais religiosos. O produto químico afeta a degradação da acetilcolina no corpo e pode levar à asfixia à medida que os músculos da respiração se desligam. O tratamento para a exposição ao sarin é a administração de atropina, e felizmente muitas plantas contêm vestígios de compostos de atropina, incluindo sombra nocturna mortal, renbane, datura, ervas daninhas de Jimson e a cannabis. E isso mesmo, talvez a solução de um ataque de gás venenoso seja dar um tapa na pantera. Número 1. Como escapar de abraçadeiras. Esperamos que não, mas caso alguma vez aconteça de você estar sendo sequestrado ou utilizado como refém, conseguir se libertar das amarras pode ser uma das únicas chances de sobreviver. Cada vez mais, as abraçadeiras, também conhecidas como enforca-gatos, são utilizadas como algemas. Porém, as abraçadeiras não são tão fortes assim, e seus conectores são o ponto fraco. O que você precisa fazer é achatar as palmas das mãos, posicionar os conectores entre o pulso e então levantar os braços acima da cabeça e, puxando bem forte, abrir os braços para quebrá-los. É importante manter os braços retos para não bater nos ossos do quadril com os cotovelos. Outro método é usar o joelho para quebrar as abraçadeiras, como se estivesse tentando quebrar um pedaço de pau no meio. Seus pulsos podem ficar um pouco machucados, mas numa situação perigosa isso pode ser melhor do que ficar preso. Esperamos muito que você nunca precise utilizar nenhuma dessas dicas, mas quando falamos de decisões de vida ou morte, o melhor é sempre estar preparado e ter os recursos necessários para analisar a sua situação de maneira fria e racional. E você, consegue pensar em outras dicas de sobrevivência que esquecemos de mencionar aqui? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir e até a próxima!